seja bem-vindo ao Momento Ciência do Crefito 3. O Momento Ciência é um podcast que traz fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pesquisadores para compartilhar com os colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estão na vivência clínica, compartilhar o conhecimento que eles produziram com suas pesquisas. E esse episódio do Momento Ciência do Crefito 3 vai ser um episódio um pouco diferente dos outros, vai ser bastante rico. A gente convidou para conversar com você nesse episódio do podcast a professora doutora Amélia Pascoal Marques. Professora, a gente vai conversar sobre um livro que você coordenou, organizou e que vai ser lançado agora, em 22 de julho. O livro é Fisioterapia nas Doenças Reumáticas, Avaliação e Intervenção. Você foi coordenadora e organizadora. Muito obrigada pela sua presença e compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer voltar aqui ao Crefito 3, onde eu já estive muitas vezes, né? E realmente falar um pouquinho aí da nossa trajetória, do nosso livro que acaba de sair. Então, eu é que agradeço muito mesmo o convite. É muito prazeroso estar aqui de volta. E é pra gente uma honra receber a doutora Amélia. Ela tem um currículo extensíssimo, mas eu vou dar só um pedacinho do que é o currículo dela. A doutora Amélia é livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é professora associada do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo. Vamos então agora começar a falar sobre ciência e falar um pouco sobre a obra? Vamos com a gente! Doutora Amélia, você reuniu um grupo de especialistas para abordar as doenças reumáticas sob a ótica da fisioterapia. E cada capítulo, ele aborda uma doença reumática específica, apresentando as melhores intervenções fisioterapêuticas para cada caso. E tudo com evidência científica. Como surgiu, primeiramente, a ideia de organizar essa obra? Olha, esta obra, ela já foi pensada há muito tempo atrás, mas pensando que nós íamos escrever um livro sobre dor lombar. Mas há 2 anos atrás, os alunos, os orientandos atuais, né, de mestrado e de doutorado, vamos levar para frente o nosso projeto. Mas quando nós vimos, podíamos fazer algo muito mais amplo. E aí nós pensamos, então, em fazer um manual de fisioterapia nas doenças reumáticas, e não somente dor lombar. E aí nós realmente pegamos 6 doenças, as mais prevalentes, para realmente abordar aqui no livro. Então nós abordamos osteoartrite, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, dor lombar e cervical, fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. Então foram as 6 doenças que nós abordamos aqui. E é muito interessante como nós conseguimos organizar, e todos envolvidos aí ajudaram, né? Que nós falamos um pouquinho o que é a doença, depois como é que nós avaliamos essa doença, como é que nós tratamos essa doença, e ao final tem um caso clínico para mostrar para quem vai ler, para ver se ele até, enfim, porque muitos pacientes também vão ler, para ver se realmente ele se encaixa um pouquinho naquele caso clínico, se ele é muito parecido, coisa mais ou menos assim. Você falou que os autores, os coautores, eles são do seu círculo de orientandos, ex-orientandos. Os textos que eles escreveram são derivados das pesquisas dele ou das vivências clínicas propriamente ditas? Eu acho que são as duas coisas. Nós, os que já terminaram, por exemplo, mestrado, doutorado, e os que estão ainda fazendo, eles escolhem sempre uma linha para pesquisar. Então, por exemplo, eu tenho os que pesquisaram sobre dor lombar, sobre fibromialgia, sobre espondilite anquilosante, lúpus. Então, veja, nós fomos trazendo aqueles que realmente entendem do tema, né? E é muito interessante porque nós temos aqui gente praticamente de vários estados brasileiros. Então, temos gente do Amazonas, temos gente, tem um de Fortaleza, tem Mato Grosso do Sul, tem Paraná, tem Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro. Então,
tem pessoas de vários lugares e nós fomos pegando gente que realmente fez a tese ou fez a dissertação nesse tema e que continua atuando. E a maioria são professores já. Eu tenho aí os que ainda estão agora terminando o doutorado, né? Mas e também já são professores nas universidades, mas eles hoje são professores, eles continuam com o tema que começaram lá enquanto estavam fazendo o mestrado ou doutorado. E experiências do Brasil inteiro, como você falou, né? Experiências clínicas do Brasil inteiro, que eu imagino que sejam diferentes. Uma experiência aqui em São Paulo é diferente de uma experiência no Ceará, que é diferente de uma experiência no Amazonas, acredito eu. Não, é diferente, mas acho que quando nós falamos numa doença, nós pegamos o que a literatura traz. Então, o que é a doença? Então, é tudo baseado em literatura científica, né? Então, o que é a doença? Como é que nós avaliamos essa doença? Isso também são poucos os livros que trazem, como é que avalia os instrumentos e tudo. Como é que eu trato, baseado em evidências científicas, e depois, então, esse caso clínico, que foi um caso que eles atenderam, que eles trataram. E dessas 6 doenças que que o livro apresenta, tem alguma que é mais prevalente na obra ou está equilibrado? Olha, nós diríamos que as mais prevalentes são a dor lombar e cervical, né? E a osteoartrite. Elas são as mais prevalentes hoje. Mas nós também temos hoje muitos casos de fibromialgia, muitos casos de lúpus. Eu diria que o lúpus e a espondilite anquilosante são os menos prevalentes. Mas as outras têm uma boa prevalência. A artrite reumatoide também não é tanto quanto a osteoartrite, mas eu diria que essas 6 são as mais prevalentes. E o livro tem 8 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo é para falar um pouco sobre as doenças reumáticas de uma forma geral, e o último capítulo é para falar algo que também está sendo muito discutido hoje nas doenças reumáticas, que é a parte educativa do paciente. Como ele tem que saber da doença dele, como ele tem que realmente entender para realmente ele conseguir, vamos dizer, administrar um pouquinho melhor a doença dele, né? Então, hoje, nós diríamos que todas as diretrizes aí dos tratamentos, pelo menos aqui das doenças reumáticas, falam muito que o primeiro ato a se fazer com esses pacientes é a educação. Ele tem que saber o que ele tem e como é que ele pode administrar a sua doença. Então, esse último capítulo ele vai dar sentido para que o leitor também seja o paciente e lembrar que o fisioterapeuta também é um educador. Também é um educador, ou pelo menos tenta gerenciar um pouquinho melhor ajudá-lo a gerenciar um pouquinho melhor a doença dele. O fisioterapeuta ele tem a noção de que ele tem que atuar como educador? Ele sai da faculdade com esse entendimento de que ele não é só um técnico que executa técnicas, ele precisa também ter essa parte Olha, depende educativa. Muito de onde ele está se formando. Eu diria que os nossos alunos eles saem com essa visão já, porque nós discutimos, né, durante as disciplinas, falando das minhas disciplinas que eu dou de reumato também, e até desde o primeiro ano, mas essa disciplina específica da reumato é no 4º ano e depois o estágio é no 5º ano. Então, nós já pegamos muitos artigos científicos, as revisões sistemáticas hoje, e também o que a gente chama de guidelines, né, que são as diretrizes, e que eles recomendam? Então, a primeira coisa é a educação. Segunda coisa, exercícios. Né? E depois, então, é que se não der resultado, é que vai, então, para a medicação e tudo mais. Mas hoje existe muito essa proposta. E isso é muito bom e nós estamos treinando os nossos alunos, preparando os nossos alunos para serem profissionais também com essa visão educativa. E quantos autores estão envolvidos na obra? Cada capítulo é um autor ou são vários autores? Não, são mais de um autor. Tem, alguns são 3, outros 2. Nós temos 14, comigo, né? 14 autores aqui, né? E aí nós fomos dividindo um pouquinho os capítulos e tentamos pegar sempre aqueles que mais entendem daquele tema para ir para esse capítulo. Foi né? quanto tempo para organizar a obra? 2 anos.
2 anos? 2 anos. Nossa, muito trabalho. Não, Revisões vão e voltam também. Então, a gente tinha lá o grupinho que ia escrever, por exemplo, determinado capítulo. Eles me mandavam, eu corrigia, mandava de volta. Enfim, então foi vai e volta, vai e volta. Você pode falar para a gente um pouco sobre cada um dos capítulos? Um breve comentário sobre cada um dos capítulos? Olha, mas acho que é um pouco isso. Então, por exemplo, o primeiro capítulo, onde nós falamos um pouquinho sobre a doença, sobre o que é a fisioterapia na reumatologia, quais são as formas de tratar, né? Os vários instrumentos de tratamento, né? Depois, na segunda, nós falamos, então, na osteoartrite. Então, nós falamos o que é osteoartrite, como é que eu avalio um paciente que tem uma osteoartrite, que ele chega, porque primeiro eu faço uma anamnese, né? Eu pergunto para ele várias coisas, que a gente chama de anamnese, ele vem, depois, então, é que eu vou aplicar os instrumentos específicos para avaliar a osteoartrite, né? Depois, então, baseado na literatura, eu escrevo sobre a intervenção, quais são as melhores intervenções, e depois, então, vem o caso clínico. Então, isso vem para todos. Então, vem para a osteoartrite, que eu falei agora, né? Vem para a artrite reumatoide, vem para a espondilite anquilosante, vem para a fibromialgia, vem para a dor lombar e cervical e vem para o lúpus eritematoso. Então, é sempre nessa dinâmica. É muito parecido tudo. A gente fez de uma forma estruturada, para que realmente todos os capítulos abordassem os mesmos temas, ou tivessem o mesmo olhar. Acadêmicos, os estudantes, o pessoal que está se formando ainda, e profissionais que já estão na atuação clínica. Todo mundo vai entender perfeitamente. A linguagem é acessível. É acessível. Não, é tão acessível que eu vou posso dar um exemplo? Claro. Uns 4 ou 5 dias depois que saiu o livro, né, uma pessoa me mandou um e-mail dizendo que tinha lido o livro, que tinha gostado muito, não era fisioterapeuta, era uma pessoa doente, que tinha fibromialgia, e falou, olha, eu gostei tanto do livro, entendi tudo, e eu quero que você me indique uma pessoa para me tratar, porque eu já tenho há muito tempo e ninguém cuida de mim direito. Porque ela entende agora melhor doença dela. Ela entendeu melhor a doença dela. Então, eu fiquei tão emocionada. 4 ou 5 dias depois do livro, ela já me mandou nem sei como ela conseguiu o meu e-mail, e ela já me mandou um e-mail contando um pouco essa experiência dela. Então, ele está acessível. E acho que as pessoas, mesmo que não sejam fisioterapeutas, ou alunos, ou profissionais da saúde, quando eles leem, acho que os pacientes eles se identificam porque tem um estudo de caso, e o caso é muito parecido com o dele. Ele se vê vê nele. A maioria, eu não sei estatisticamente realmente, mas você tem essa informação, acredita que a maioria dos fisioterapeutas no Brasil hoje trabalham com doenças reumáticas? Não, ainda não são muitos, porque ainda é um pouco confuso, né? Falar das doenças reumáticas, porque o pessoal às vezes liga muito à questão da ortopedia. Mas as doenças reumáticas hoje são muito prevalentes. Então, nós começamos a ter um olhar diferenciado. Tanto que o COFITO, ano passado, trouxe a especialidade de reumatologia, né? Porque hoje, muita gente, quer dizer, é muito alta a prevalência de dor lombar, é muito alta a prevalência de osteoartrite, principalmente osteoartrite de joelhos, né? Então, hoje, nós temos que ter um olhar, e é um olhar diferenciado da ortopedia, porque é um indivíduo, quem tem, por exemplo, uma osteoartrite, ele vai ter osteoartrite para a vida inteira. Ele vai ter dor a vida inteira. Então, o que a fisioterapia tem que fazer? Tem que fazer algum tipo de intervenção com ele para que retarde a progressão da doença e para que ele não sofra tanto, para que ele tenha uma qualidade de vida, mesmo tendo uma doença que não tem cura. Os pacientes, quando normalmente procuram a fisioterapia, eles procuram a traumatortopedia por não conhecer as hoje especificidades? Já procuram. É que
Ainda hoje mesmo, muita gente que tem essa dor, tudo, vão procurar o quê? Vão procurar um ortopedista. E não é, sim. tem que procurar um reumatologista, que é a pessoa que mais entende, ou que trata melhor as pessoas que têm dor. Né? E todas essas doenças que a gente aborda aqui têm dor. A dor é o principal sintoma. Né? Não sei, talvez a espondilite, o lúpus eritematoso não seja tanto, né? Não, mas também tem dor, também tem algumas limitações importantes. Mas a grande maioria é dor. Então, como é que eu vou cuidar dessa pessoa que tem dor? Né? Sim, agora eu vou pedir para você falar diretamente com o público que está assistindo a gente, naquela câmera ali, que é a sua câmera, o porquê que é importante o fisioterapeuta ou o estudante conhecer essa obra. Olha, eu acho que é importante porque acho que pode direcioná-lo para realmente atender melhor essas pessoas que chegam para ele com esse diagnóstico. Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, né, nós aqui abordamos o que é a doença, como é que eu avalio essa doença, como é que eu trato essa doença, dou até um exemplo de caso clínico. Então, eu acho que isso pode ajudar as pessoas a cuidar melhor dessas pessoas que chegam lá com tanta dor e com tanta interferência na qualidade de vida. A qualidade de vida dessas pessoas, se a gente não cuida delas, é muito acometido. Então, eu acho que nós precisamos realmente cuidar bem dessas pessoas. E acho que a fisioterapia pode ajudar e ajudar muito, tanto que pode retardar a progressão da doença. Então, é interessante o pessoal ir lá no lançamento oficial do livro. O que você pode falar dessa data que eu já adiantei aqui, que é em 22 de julho? Olha, mas faça o convite, por favor. Quem quiser pode ir lá nos ver. Quem estiver aqui na capital, né? Sim, vai ser um prazer. O pessoal diz que o pessoal lá de fora de São Paulo, que é autor do livro, diz que alguns vão vir. Não, vai ser um prazer receber as pessoas, né? Eu acho que conversar um pouquinho e tudo mais. O lançamento ele vai ser na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1501, né? E vai ser, então, no dia 22 de julho, das 11 às 14 horas. Então, para quem quiser ir, está totalmente convidado. Vai ser um prazer receber os que estiverem realmente querendo nos ver. E conversar com os autores que vão estar lá, né? Sim. E conversar com você. Sim, do Rio de Janeiro, já confirmaram que vão estar aqui. O do Rio de Janeiro fala sobre qual tema? Duas do Rio de Janeiro. Elas falam sobre osteoartrite, enfim, então falam também sobre dor lombar. Então, elas são ainda alunas de doutorado, mas já dão aula lá numa universidade. Estão quase terminando. Mais alguma informação a respeito da obra que você acha que faltou a gente conversar? Eu acho que não. Eu acho que foi um trabalho, né? Vai e volta. Foi um grande trabalho, mas eu acho que é um prazer muito grande, né? Trazer algo bem simples, bem fácil, de leitura muito fácil, para que realmente, principalmente os fisioterapeutas, não só fisioterapeutas, mas principalmente os fisioterapeutas, alunos, que possam realmente, que a gente possa, com essa obra, ajudar a que eles consigam tratar melhor esses pacientes, né? Então, acho que... Só vou dar mais uma coisa. Eu já trabalho com a reumatologia desde a década de 90. Eu comecei a trabalhar com a fibromialgia aqui no Brasil, com uma médica lá no Hospital das Clínicas, né? Então, já tem um livro sobre a fibromialgia. Uhum. Então, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a reumato. Então, botar agora no papel, né? Algo que pode contribuir para aumentar o conhecimento e facilitar né, o tratamento desses pacientes, nós ficamos muito felizes, eu e todos os nossos coautores aqui. Doutora Amélia, muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz, muito honrada com você apresentar para a gente essa obra e falar um pouquinho sobre ela. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Agradeço muito mesmo o convite. Foi um prazer muito grande retornar aqui ao CREFIT depois de uns anos ausente, né, que eu já estive aqui na diretoria. Então, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui e ver vocês. Que bom. E eu agradeço também o público que nos assistiu por vocês valorizarem tanto a ciência. E, como
compareçam, se puderem, no lançamento do livro no dia 22 de julho, para prestigiar o trabalho da doutora Amélia e dos colaboradores da obra.